Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Connect Think. Lembrando que a Connect Think é uma empresa especializada em integrações. A gente tem aqui a nossa solução de IPS, que a gente consegue com muita eficiência integrar algumas integrações, e a gente tem trazido aqui nesse canal algumas soluções que a gente integra. E dentro desse nosso conjunto de vídeo, né, tem alguns vídeos aí que a gente criou já dessa série de soluções que integramos. A gente trouxe uma hoje aqui, que é uma integração, é uma solução muito robusta, e a gente até trouxe um convidado para nos ajudar a bater um papo sobre ela. Então tá com a gente aqui o Davis, nosso especialista em integrações do TOTS Proteus. Ô Davis, bem-vindo ao nosso vídeo. Oi. Essa é bom. Fala um oi. 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 Boa. Tá vendo aqui que a gente tá gravando esse vídeo em agosto de 2024. Pode ser que você vai ver ele tipo dezembro, maior calorzão, mas a gente tá com frio, a gente tá aqui no sul do Brasil, tá bem frio. Então você vai pôr que esses caras estão aí todos agasalhados. Nós gravamos no frio, né? Então é isso. Davis, obrigado aí pelo bate-papo. Já são mais de 10 anos aí com Proteus, TOTS Proteus. Mais. Eu até, num outro vídeo que a gente gravou, eu falei que eu estava trabalhando com Proteus há pelo menos 15 anos, mas na verdade... Aí depois foi fazer contas. Exatamente. Depois cheguei em casa e falei, não, peraí, porque o MicroSiga já existe. MicroSiga foi antes, né? É o nome antes anterior. Era... Antes de ter a TOTS, né? Como antes de fazer a incorporação era MicroSiga. Sim. Década de 80 e 90. Que foi efetivamente onde eu comecei, numa franquia da MicroSiga. Ah, você começou na franquia da MicroSiga? Não, desculpa, não era uma franquia. Não tinha conceito ainda, acho, né? Tinha um pouco de conceito, se chamava Sigaville. Sigaville, olha só. Eu não cheguei a trabalhar diretamente com eles, o meu primeiro contato foi numa empresa que fazia o desenvolvimento de alguns módulos para MicroSiga, que eram os módulos de manutenção industrial, medicina e segurança do trabalho. Que legal. NG Informática, eles estão aí até hoje. Então hoje eles têm um produto específico, hoje, né? Para Proteus, né? Se eu não me engano. Ô Davis, eles trabalham dentro da plataforma. Dentro da plataforma mesmo? Isso, eles são detentores desses módulos, e eu acho que ao longo do tempo eles foram desenvolvendo outros, inclusive. Que legal. Bom, o Davis a gente tem uma parceria aqui, ele nos apoia em todos os projetos TOTS Proteus. A gente entendeu que não é um tipo de projeto que a gente consegue integrar simplesmente olhando uma API, não, ele é muito mais complexo, e a gente vai explicar aqui nesse vídeo como a gente tem integrado o Proteus. Eu vou levar muito mais como experiência CRMs, porque a gente tem integrado, é a demanda que a gente mais recebe aqui, né? Integrar o TOTS Proteus com outros CRMs, e a gente vai tentar desmistificar que como a gente faz isso, qual é a forma que a gente tem conduzido esses projetos, e a gente vai trazer até um fluxo aqui para tentar explicar como a gente tem desenhado. Ela tem evoluído também ao longo do tempo que a gente tem essa integração pronta. Bom, a nossa produção está projetando aqui na TV que está aqui no fundo um fluxo que o Davis desenhou, onde a gente pensou num processo, né, para integrar o TOTS Proteus. Cabe lembrar que TOTS Proteus é uma marca exclusiva da TOTS, né? A gente não é detentora da marca, e também a gente de alguma forma não é parceiro da TOTS, mas a TOTS ela tem essa flexibilidade onde os clientes podem desenvolver integração através de API, web service, e é isso que a gente faz. Isso é sempre importante frisar, né? Então, quando a gente sentou para desenhar, né, Davis, essa integração das demandas que tinha, a gente tinha uma grande preocupação que era com as APIs, o web service, e eu queria que você colocasse de uma maneira geral como é que foi que você pensou essa integração para que a gente ganhasse flexibilidade e interdependência, né? Também a gente é bem hoje independente, né, dos clientes, né? Sim. Quando a gente começou a conversar a respeito disso, uma das propostas foi de não utilizar justamente as APIs da TOTS. Não porque elas não têm qualidade ou não são interessantes ou qualquer coisa do tipo, mas é que a gente acaba trazendo para dentro de casa e fica muito mais na mão qualquer tipo de ajuste específico que precisa ser feito, dependendo da implantação que a gente vai fazer. Então isso nos dá bastante agilidade na hora de fazer as implantações desse produto de integração de negócios que a gente estabeleceu, né? Boa. Tem pré-requisito do lado do cliente, porque o Proteus ele solicita que tem que ter um usuário específico para usar as APIs, né? Isso não tem como fugir, né? Tem. Isso, quando você faz esses desenvolvimentos de métodos de APIs, a TOTS ela tem uma separação do que são os usuários efetivamente que vão
logar no RP e aqueles que vão consumir as APIs. Eles têm essa diferenciação. Então, isso é uma coisa que a gente já, inclusive, faz um alerta no começo, quando a gente faz as primeiras reuniões, para já alertar os clientes em relação a caso eles não possuam umas licenças, chamam de licença I. Tem algumas denominações diferentes de acordo com a modalidade de contratação, mas a gente sempre direciona para isso. Boa. Uma coisa importante, todas essas integrações que a gente faz, a gente tem uma reunião de entendimento de escopo, não é simplesmente, nos procura, manda uma proposta, não. A gente tem toda uma preocupação, inclusive às vezes para dizer, o que você quer não dá para integrar. Para fazer uma análise de aderência mesmo. A gente sempre tem, o Davis participa de todos, é um cuidado que a gente tem. Olhando aqui, Davis, a gente pode até falar um pouco, lembrando que a gente vai falar aqui de uma maneira geral, a gente não vai entrar no profundo, né? Mas pensando como um CRM, a gente pode integrar outras coisas com o Proteus, né? Eu estou trazendo com o CRM aqui, que eu acho que é a demanda que a gente mais recebe aqui. Só para vocês entenderem, aqui tem esse quadro, a gente vai tentar explicar de uma maneira bem sucinta, né? Então, por exemplo, a maioria dos CRMs trabalha com o que a gente chama de o conceito de oportunidade ou negociação. Então, ele que vai lá no CRM, ele cria essa negociação lá, essa oportunidade, e geralmente no Proteus, isso vira um orçamento, né? Isso. Então a gente joga para alguma fase específica lá do CRM e manda lá para o Proteus, para que seja registrado isso como orçamento. Aí começa alguns desdobramentos, né? Queria que você explicasse um pouquinho. Já tem alguns pontos aqui antes, na hora justamente desse lançamento, né, da negociação. Que são as importações. Tem as importações das entidades que a gente precisa trazer para dentro do CRM que vai estar integrando. Que é pré isso aqui, tá? Legal, acho que vale a pena citar, bem lembrado. Isso aqui. A grande maioria a gente já está com APIs para fazer essas integrações nativas. Algumas ainda são importações que precisam ser exportados, esses dados do RP para ser jogados para dentro do CRM. Ou seja, são os dados pré-requisitos para poder incluir um orçamento dentro do Proteus. Exemplo do produto, né? Cadastro de produto. Esse é o exemplo clássico, cadastro de cliente, os cadastros relacionados à tabela de preço. Tem até no próprio documento. Tem, a gente também tem uma documentação, ia dar uma colada. Tem uma documentação a respeito dessa integração que tem justamente todas essas entidades que a gente condição entende de pagamento, como essenciais. Cliente, produto. Tipo de operação. Isso. Então, um exemplo. Então, assim, a gente tem essa preocupação de deixar o CRM pronto e aí, nesse momento, também a gente diz que o produto do CRM 50, exemplo, né, é o produto 100 lá do Proteus. A gente faz essa compatibilidade, né? A gente tem essa preocupação de justamente ter essas entidades dentro do CRM que vai fazer a conexão, que vai integrar. A gente não reinventa a roda, ou seja, a gente não reproduz esses cadastros dentro do CRM. Quem é detentor dessas informações é o RP, esses cadastros só são refletidos para dentro do CRM. Boa. E aí, já que a gente está falando disso, acho que cabe dizer também que do saldo de estoque, né, de alguma forma, porque vai surgir essa... Tenho certeza que você deve estar se perguntando como a gente leva o produto, a gente leva a posição de estoque também, né? A gente leva essa posição de estoque justamente porque a gente identificou uma demanda de quem está lançando essa negociação. Normalmente é o corpo de representantes de quem está... Ele quer saber, né? Ele quer Lembrando saber. que o CRM tem que estar pronto para receber esse dado, tá? É porque a gente está falando de forma genérica, então verdade. Deixar bem claro. Tudo que a gente está falando aqui, o CRM tem que estar pronto para receber. Isso, o que a gente está falando é o que a gente desenvolveu de API que dá a possibilidade da visualização disso lá no CRM. Sim. Então, lembrando, a gente então traz esse dado, porque pode ser uma importação, que é uma carga de uma vez, e tem parte desse dado que vira integração, ou seja, que sai do Proteus e vem pro CRM. E aí a gente acha que pode voltar no nosso fluxo. A de produto, principalmente, a gente criou uma dinâmica onde essa integração ela pode acontecer a cada 5 minutos. Para novos produtos, né? Exatamente, porque a gente fica varrendo sempre através dessa incidência de integração, dessa frequência, para trazer para o CRM uma visualização mais próxima da realidade em questão de estoque. Legal. Para que quem está lá lançando possa visualizar quase que em tempo real como é que está a posição de estoque para poder ter uma tomada de decisão a respeito de uma negociação com o cliente. Boa. E o produto, a gente geralmente sugere que o cadastro principal seja sempre no Proteus, né? Porque os CRMs não têm a complexidade ou é tão amplo no cadastro quanto é o Proteus, né? Exatamente. Vale reforçar isso daí. E aí, imaginando que a gente já tem parte desse cadastro, a gente envia essa negociação, né, com o produto que tem no Proteus, manda lá pro Proteus, sai do CRM e manda pro Proteus para criar como orçamento lá. Né? E aqui já tem uma peculiaridade também.
Como a gente estava falando no começo, a gente tem essa situação que a gente dá a carga dessa base de clientes para dentro do CRM. Um pouquinho, produção, por favor. Um pouquinho. Isso, esse canto ali. Aí. Não, lá em cima ainda. Descer mais um pouquinho. Isso aí. Ali, aquele canto ali, isso. O que acontece? Pode ser que esse cliente ele seja um prospect. Ah, sim, ainda. Verdade. Ou seja, ele ainda não está na base de clientes do Proteus. Só que a gente não pode inviabilizar o lançamento de uma negociação, sim, tendo como premissa que tem que ser um cliente da base do Proteus. Uhum. Então a gente fez esse tipo de condicionamento. É uma identificação que acontece Boa. que, caso não tenha esse cliente na base do Proteus ainda, ou seja, ele só é um prospect lá no CRM, no momento do envio dos dados do orçamento, passa junto esses dados desse Boa. cliente. Que daí a gente faz uma identificação, cadastra ele já dentro do Proteus com esses dados que a gente está recebendo e já inclui o orçamento na sequência para não amarrar o processo. Show. E se tiver erro, a gente retorna lá para o CRM o erro, tanto que tem aqui um retorno de erro. Exatamente. E aí, quando inclui o orçamento no Proteus, aqui que a gente já começa a ter a preocupação de impostos, já vale citar aqui? Perfeito, perfeito. O orçamento em si dentro do Proteus, ele ainda não tem essa possibilidade de ter campos, enfim, para você poder ter essas informações de impostos. Mas o Proteus ele tem algumas funções padrões genéricas dentro dele para dar essa visibilidade de impostos que vai ocorrer. Então, quando a gente pega e dispara esse orçamento lá para dentro do Proteus, você ainda não tem o valor final disso. Porque a maioria dos CRMs, não todos, mas a grande maioria, não tem nada de impostos lá. Vale lembrar isso, né? Porque quando está indo para lá, não tem nada de impostos. E a intenção nem é essa sim, mesmo. Sim, sim. Né? Com o meu conceito, sim. Exatamente. E daí o que acontece? Uma vez que esse orçamento bate lá dentro do Proteus e ele é gravado, ele vai devolver essas informações com os impostos já calculados. Boa. Por quê? Porque com base nessas informações vai ser impresso a oportunidade em si, para ser enviado para o cliente final. Boa. Então, essas informações elas já têm que estar contidas nessa proposta, né, dessa oportunidade que vai ser enviada. E aqui a gente ainda tem também mais um benefício. Vou botar aqui um pouco mais para baixo. Além desse retorno que vai ser ali, retorno com orçamento atualizado, é isso que eu estava falando. Ele retorna com os valores. Só que isso não quer dizer que a negociação tenha sido concluída ainda. Sim, ela só foi criada. Ela está viva, ela só foi criada, porque a gente sabe que o processo de negociação... Sim, tem uma jornada, né? Tem uma jornada. Então, essas negociações podem ir sofrendo mudanças. Dentro dos próprios CRMs que a gente conhece, você pode, inclusive, fazer o versionamento dessa proposta. Perfeito. E você pode ficar fazendo alterações nesse orçamento. Ali dentro do próprio CRM, essas alterações vão refletir dentro do Proteus e ele vai atualizando normal. E você pode fazer a reimpressão da proposta, pode adicionar, retirar produtos, enfim. Esse é um processo bem... Eu queria te fazer uma pergunta, que é o que chega muito aqui para nós comercialmente, né? Porque nessa fase, muito se pergunta da TES, que eu acho que é aqui que ela começa a aparecer. E se o cara tiver alguma coisa específica que ele criou lá no Proteus, o quanto vai ter de impacto ali quando a gente manda orçamento? Ele tem lá o orçamento, mas quando ele entra no Proteus, ele criou lá algum específico dele lá. E a pergunta dele, vai ter impacto aqui ou não? Excelentes perguntas. Qual não, ela vai toda vez aparece, não estou inventando. Né? Começa pela TES, que a TES acho que é a dúvida frequente, né? Tá. Normalmente a gente usa o cadastro de TES inteligente. Se você é do mundo Proteus, TOTS, TES é uma coisa que você conhece. A gente usa o cadastro de TES inteligente, que é uma amarração dentro do Proteus, onde você consegue fazer alguns tipos de perfil de cliente de acordo com o tipo do cliente ou de acordo com um grupo de produtos ou tipo de operação. Com base nessas informações, o Proteus já alimenta a TES automaticamente. Isso a gente já faz na própria situação do orçamento. Perfeito. Tá? Então, com essas informações, até no começo a gente estava falando do tipo de operação, essa é uma das entidades que compõem essa amarração. Boa. Então, o ideal é que a implantação do Proteus já esteja com essa TES inteligente amarrada, justamente para possibilitar esse tipo de alimentação da TES de forma automática. Esse é um pré-requisito também, né? É um pré-requisito, tá? Mas geralmente quem já está com o Proteus lá em uso, instalado, já tem isso configurado em tese, né? Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, sim.
Bom, e aí depois tem a questão de outros específicos que ele pode conter lá no orçamento. Específicos, perfeito. Como a gente, na hora de gravar o orçamento, a gente usa as funcionalidades padrões do Proteus, ou seja, a gente não reinventa uma gravação, a gente usa o que o pessoal do universo Proteus conhece como exequialtos e tal. A gente se utiliza disso e quando a gente se utiliza disso, as regras de negócio que estão estabelecidas para a inclusão do orçamento são todas respeitadas. Inclusive se a implantação do Proteus está com algum tipo de ponto de entrada que é consumido, que é rodado de alguma maneira por causa de especificidades na implantação desse cliente final. É uma flexibilidade do Proteus, né? Exatamente. É uma das coisas mais interessantes que o Proteus tem, é isso. Verdade. Justamente. E aí, como a gente se utiliza dessas funcionalidades padrões, todo esse arcabouço de customizações é respeitado. Inclusive, a gente preparou as APIs para a possibilidade de enviar, na inclusão do orçamento, campos customizados, que o cliente tem na base dele lá alguns campos, seja no cabeçalho do orçamento, eu tenho alguns campos customizados que são inerentes ao meu perfil de negócio. Tudo bem, se precisar passar esses campos através da integração para alimentar eles, a gente já deixou a API preparada para isso também. Interessante. Essa é uma pergunta, posso lembrar de outras, mas essas daí tá no topo, essas duas. Não, essas duas são... E que é uma preocupação natural, né? Porque ele precisa ter a certeza que a nossa integração não vai impactar outras coisas, né? Não vai impactar e não vai travar nenhum tipo de negociação que ele tenha por causa desse tipo de... Por exemplo, questão de crédito, né? Cada um trata a alçada diferente, né? Então, esse é um ponto que aí... A gente pega, inclusive, questões customizadas de avaliação de crédito nesse sentido. Sim, eu lembro aqui de pelo menos uns 2 que a gente já tem olhado para isso. E aí, uma vez que ele vai para o Proteus, cria o orçamento, ele devolve para o CRM esse orçamento atualizado e já com os valores de impostos. Né? Isso aí. E aí a gente tem também uma API que ela fica constantemente, assim como eu estava falando da de produtos, que de tempos em tempos vai para trazer a posição de estoque mais atualizada, a gente tem essa API que faz as consultas das negociações. Ela vai de tempos em tempos também buscar lá de dentro do Proteus como é que está o status dessa negociação. Está aqui no fluxo também? Consigo ver isso aqui? Não está no fluxo porque ela não faz parte, ela está fora. Ela está fora do fluxo, ela é recorrente. Boa. Aqui você fala do estoque. Ó. Isso, ela é recorrente. Então ela fica de tempos em tempos indo no Proteus buscar o status dessas negociações para informar para o CRM, para quem está lá acompanhando as negociações, as oportunidades, poder ver se já foi faturado, se está liberado. Então tem um ponto antes aqui que é legal falar, que se a gente voltar lá no CRM, vamos olhar a jornada, né? Então fui lá, criei um orçamento, e aí o que eu entrego na mão do vendedor, ele vai mandar para o cliente e começa ali uma jornada de negociação daquilo. E aí quando de fato lá no CRM dá como aprovado, aí a gente vem aqui e transforma aquele orçamento num pedido, né? Perfeito. Porque aí entra aqui, ó. É isso mesmo. Quando é feita a conclusão da negociação, lá é como o termo que vocês normalmente usam no CRM é dar ganho. Deu ganho da oportunidade. Aí ele transforma isso, é mandado, disparado um gatilho para dentro do Proteus que transforma esse orçamento em pedido. Sim, boa. E aí esse pedido depois ele segue o processo normal dentro do Proteus. Pode subir um pouco ali, por favor. Desculpa, subir. Isso. E daí ele segue o processo normal. Liberar os pedidos de venda dentro do Proteus e fazer o faturamento. Aqui tem um benefício também. Caso não é um impeditivo lançar a negociação se não houver produtos em estoque. Porque caso não haja, é feito um envio de e-mail para o setor de compras informando, justamente o CRM faz isso. Sim. Informando que houve uma inclusão de um pedido que não tem estoque. Então ele faz esse tipo de aviso. Porque daqui em diante não é mais a integração, o processo normal do Proteus. É o processo normal do Proteus. Não, é que vale citar isso, porque aqui a gente vai até aqui, virou produto, o que tem aqui é esse retorno de status, né? Isso, a gente faz até a parte da transformação do orçamento em pedido de venda. Como entrada, né? Mas aí como volta tem essas... que eu chamo de espelhamento, né? Isso que eu estava comentando, que é não tá aqui no fluxo porque ela é
por fora, digamos assim, do fluxo. Ela fica de tempos em tempos monitorando quais são as situações dos status dessas negociações. Por representante que está lá vendo as oportunidades, saber se já foi faturado. O que a gente volta daqui desse... A gente volta o número do pedido, né? A gente volta o número do orçamento que foi criado, o número do pedido que foi criado quando é feito o ganho, as informações de notas fiscais também relacionadas ao pedido, que está relacionado ao orçamento. Não XML, informação básica ali, né? Número da nota. Número da nota, série, data de emissão, essas coisas básicas mesmo. Sim. É porque não faz sentido... Já me perguntaram do XML ali, por isso eu já estou citando aqui, tá? É verdade, também chegou, mas não faz muito sentido para mim, pelo menos, para mim porque também não. O próprio XML da nota já vai através do próprio Proteus. Sim. Então, não, e para mim isso já é RP, já tá fora do CRM, vamos chamar assim, né? Sim, justo. Já tá fora do CRM. Justo. Esse aqui é um processo normal, né? Para quem está aí nos assistindo e pode estar se perguntando, foi um projeto que a gente desenhou, já tem alguns clientes usando, então tipo, não foi do nada, já tem cliente usando e a gente já entendeu que tá homologado. E um cuidado que a gente tem aqui, né, com a nossa expertise de integração, é o que a gente chama de não fazer sobreposição, ou seja, a gente não vai criar um Proteus dentro do CRM nem vice-versa, a gente está fazendo com que os dois, tirar o melhor dos dois para que a integração seja fluida e funcional, né? É claro que tem desdobramento aqui dentro, a gente já pegou situações muito específicas, mas o fluxo, processo padrão, esse aqui tem sido funcional, né, Davis? Tem, bastante, inclusive. Com ganhos muito altos de agilidade do processo mesmo, retirada desse tipo de... Principalmente com a TES inteligente, de justamente poder viabilizar com bastante agilidade essa inclusão dessas negociações lá para dentro do Proteus. E aí tem É que a maioria... Infelizmente ou felizmente, enfim, eu vou falar uma coisa aqui, mas ela é sem o conhecimento profundo, tá? Eu vou vender um peixe que chegou pra gente que o TOTS tem o CRM lá dentro, mas ele é mais simples do que os outros CRMs de mercado, né? Então é natural que se tenha o uso do RP integrado a outros CRMs de mercado que são verticalizados e tem força nisso e que tá tudo ok também. E aí o que a gente faz é tirar o proveito dos dois mundos e quem usa só CRM só fica nessa camada, né? A partir desse momento ele não precisa ir lá no RP para fazer uma coisa como essa, não precisa ter dupla digitação ou coisa do tipo. Uma coisa, Davis, que também me perguntam, né? Porque a gente mostrou a situação onde tudo começa no CRM, mas a gente tem caso onde o cliente quer que faça no RP e o CRM só espelho, ou seja, eu faço o orçamento aqui e mando para lá. Isso é possível também, normal. Tá. É que essa pergunta surge também. Assim, como a gente tem essa API que fica de tempos em tempos lá consultando os status de negociações, não quer dizer que a negociação tenha que obrigatoriamente ser originada no CRM. Perfeito. Ele vai lá buscar as negociações que foram colocadas. Sim. E aí então pode ficar... e aí o vendedor só recebe o orçamento, ele pode seguir a negociação. Ficar acompanhando. E acompanhar. Acompanhando o status através do CRM. Boa. Com isso, no geral, acho que é isso que eu queria trazer aqui, mas uma pergunta talvez fica, né? Por exemplo, o cliente quiser vir aqui contratar com a gente, nos procurar. Da parte dele, ele não precisa construir nada de integração do Proteus, de web service, nada. A gente tem dentro desse nosso frame, já vai também toda essa parte, né? Boa. Esse é um ponto bom falar, porque a gente entendeu desde o começo, desde que a gente começou a conversar a respeito disso, de tornar justamente fazer um produto de integração, uma caixinha de integração. Isso. Então, com base nisso, a gente evita qualquer tipo de ser invasivo no ambiente do Proteus. Sim. Justamente até para agilizar o próprio processo de implantação. Então, a gente não fica criando campos, a gente não mexe no dicionário de dados do Proteus, não precisa criar parâmetros lá dentro. A única coisa que a gente precisa é do ambiente do web service do Proteus no ar, para que a gente possa jogar a patch de atualização lá, que vai conter os nossos métodos, a nossa API, os nossos métodos. A partir do momento que está lá, está disponível para bater e fazer a integração. Se o cliente, né, o parceiro, tiver alguém do Proteus do lado dele, vai ajudar muito, sim. Ele pode aplicar o patch, ele vai nos acompanhar e tal. A única coisa que ele não vai precisar reconstruir nada do lado dele de web service e API, né? Basicamente isso. Normalmente, se tem uma pessoa no lado do cliente que está implantando para justamente apoio, dar esse apoio,
Muito mais, inclusive, se no lado de quem está implantando vai ter customizados no meio. Sim. Então, isso é Verdade. muito importante, porque nós, como implantadores das ferramentas, não sabemos o que tem de customizado no lado do cliente. Verdade. Então, normalmente tem alguém lá que tem esse tipo de informação. Boa. E aí é importante acompanhar desde o começo o projeto. Né? Eu queria só citar um lance, apesar de a gente estar trazendo o CRM como exemplo, a gente também integra, sim, o TOTOS Proteus a outro sistema. Vou até dar um exemplo de um outro parceiro nosso, que é a Eletéria, Marcelo. Vou deixar um abraço para o Marcelo e para o Juliano aqui. Uma hora a gente vai gravar com eles aqui também. A gente está fazendo uma outra integração para eles, que no caso é basicamente extrair dados de algumas entidades do Proteus, financeira e de vendas, para que ele consiga analisar lá no painel da Eletéria. Eletéria, vou até deixar o link do site deles aqui. É uma ferramenta muito bacana, onde você consegue ter acesso a múltiplos CNPJ, você faz gestão de... Fluxo de caixa. Fluxo de caixa no painel. Ele é um agregador, né, bem interessante. Então a gente também faz esse tipo de integração. Só estou citando aqui porque a gente trouxe CRM como exemplo, mas a gente também tem outras possibilidades, né? Tem uma também que, se me permite, por favor. Tem uma de PCP que a gente está fazendo. É verdade. Que é bem fora da questão do CRM. Sim. Mas está sendo controlado por um CRM, uma visualização de etapas do processo produtivo, que é bem interessante porque a ideia original de trazer isso para dentro do CRM é para poder ter métricas. Isso eu achei maravilhoso quando foi a sacada. Foi uma sacada muito boa para que haja a possibilidade de ter uma visualização de possíveis gaps em torno de tempo dentro das etapas do processo fabril. Boa. Porque vai ser acompanhado as etapas através do próprio CRM, as ordens de produção vão transitar ali, e aí eles vão conseguir ter essa métrica de por que demorou tanto, talvez, entre uma etapa e outra do processo produtivo, para poder analisar o que pode ser melhorado dentro do processo produtivo para a tendência a diminuir. Não, muito top. Eu fiquei muito... Agora, é claro que depende muito do CRM, do sistema que está do outro lado também. Perfeito, né? sim. Isso aí não tem muito o que fazer. Mas acho que é isso. Ô, Davis, queria te agradecer aí pelo bate-papo. A gente trouxe aqui alguns insights, né, de como a gente tem atendido também. TOTOS Proteus é uma das ferramentas que a gente atende aqui. Eu não posso generalizar porque a TOTOS tem vários produtos. Então, assim, perguntar outro. Se tiver outro, eu vou voltar aqui, vou gravar um vídeo. Se quiser, né, nos acionar para entender se a gente atende outros produtos também, a gente vai falar especificamente de cada um. E o TOTOS Proteus, a gente tem aqui a parceria com o Davis e a gente consegue atender dentro das nossas possibilidades. E para mim, o mais importante é ter um parceiro como o Davis aqui, que tem um know-how na plataforma, que para mim faz toda a diferença. Honestamente, né? Perfeito. Porque o Proteus é uma ferramenta de mais de 30 anos. Corrija se eu estiver errado, mas... Por mais de 30 anos, e ela é muito robusta, tem muita coisa, e não é simplesmente olhar uma API por fora e integrar. Precisa ter conhecimento, precisa ajudar no desenho, que é o que a gente faz, né, em conjunto com o cliente, quando ele traz aqui, e o Davis acaba participando muito nesse desenho. Né? A gente já teve projeto que a gente entendeu, não faz sentido, o cliente olhou também e falou, vou repensar aqui também, porque o processo fica mais fluido e tal. Então esse é um dos nossos papéis aqui quanto parceiro de integração. Maravilha. Volte mais vezes por aí. Valeu. Queria fazer um agradecimento especial aqui. Faça, aproveita. Claro. Agradecer pelo convite a semana passada, semana retrasada, a festa. A festa aqui do nosso grupo empresarial. Pô. Te agradecer pela parceria. Tá? No final do ano passado que a gente se reuniu para começar a conversar. Acho que foi, né? Foi. E tem sido muito rápido depois daquilo. Tem, mas eu queria te fazer esse agradecimento justamente porque eu estava numa fase, tu não sabe disso, mas eu estava numa fase que eu estava quase saindo de pegar projetos de Proteus tal, né? Tava me estressando muito com os projetos, não tava tão interessante quando aleatoriamente a gente se encontrou num café. Verdade. Que a gente frequenta. A gente tem uma paixão aqui, eu vou confessar. O Davis ele é apaixonado por vinil, mais que eu.
Eu também, até parece. E ele, inclusive, tem uma frente de vinil. Vamos deixar quer falar o arroba da tua loja aí? É fácil. Sim, arroba Omukashi. Omukashi. Produção, depois você coloca aqui na tela. Isso. Pra gente não esquecer. E o Davis tem uma loja lá de vinil. Eu sou cliente do Davis lá, a gente consome junto com outros amigos. E aí a gente se aproximou, sabia do lance do Proteus. E aí eu não sabia dessa história que você estava ali flertando em talvez sair desse ecossistema ali. E quando a gente começou a conversar sobre esses projetos, me deu uma boa reanimada em voltar a trabalhar por causa justamente do estilo dos projetos que a gente está tocando, do estilo da parceria que a gente tem. Pô, legal, fico feliz. E a gente daqui a pouco já vai fazer um ano que a gente está se conversando e eu posso dizer, eu acho que além de um parceiro comercial, eu ganhei um amigo. Feliz. Pô, legal, fico bem feliz. Obrigado, de fato. E, pô, a gente tem tocado mais de um projeto por mês. Sim, né? Tranquilamente. E tem uma diferença, né? Que a gente tem um escopo mais delimitado, né? A gente tem um outro cuidado. A gente não entra num outro nível de estresse. Tem estresse? Tem, porque tem gente envolvida, tem muita coisa, né? Mas eu acho que não chega perto de um outro nível de projeto, né? Que não, realmente. Quem é do universo Proteus sabe o nível de estresse que dependendo do projeto acontece mesmo. Sim. Pô, legal. Fico feliz aí pela confiança, pela amizade, de fato. Agora virou não só mais amigo meu também, como do time, né? Que agora todo mundo sabe quem é o Davis. É o Davis do Proteus. E a gente faz bastante coisa aí. Valeu. Davis, obrigado, viu? Obrigado aí pela consideração. Valeu, gente, se você não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. A gente tem muitos conteúdos aqui de várias outras integrações. Tenho certeza que vai te ajudar, inclusive conceitos sobre integração, tá bom? Obrigado aí e até o próximo vídeo.